Hoje nós estamos aqui em Curitiba para falarmos sobre esse tema muito importante que é a santificação do domingo e as maneiras como as pessoas podem enfrentar a situação de crise, de apostasia, de dificuldade não só na vida da igreja, mas também na situação atual do mundo. Então hoje nós estamos aqui entre vocês em Curitiba e eu tive a oportunidade durante esses dias que eu estive agora aqui no Brasil de visitar vários outros lugares onde as pessoas estão procurando participar e procurando entender melhor sobre o problema da situação da igreja. E por isso mesmo nós resolvemos aqui agora fazer essa pequena conferência para explicar alguns conceitos que para a maioria das pessoas é difícil de entender. Então, normalmente as pessoas estão acostumadas com uma estrutura normal de uma igreja católica que tem um papa, que tem uma hierarquia, que tem os seus bispos, os seus sacerdotes, as suas paróquias. Então, quando isso funciona de fato corretamente, é muito fácil você ser católico, porque você simplesmente participa daquela capela ou daquela paróquia onde você mora. Ali você recebe os sacramentos, ali você recebe a doutrina e ali você tem uma vida de santificação. E se a pessoa tem uma vocação para a vida religiosa, simplesmente a pessoa procura um convento ou um mosteiro que está perto da sua cidade e se coloca ali à disposição para fazer uma experiência e para viver a sua vocação sacerdotal ou religiosa. No entanto, no tempo que nós estamos vivendo, essas coisas foram perdidas. E, infelizmente, hoje nós vemos mais ou menos funcionando uma estrutura daquela mesma igreja católica de sempre, mas que não tem nem os mesmos sacramentos e nem a mesma doutrina. Então a pessoa se pergunta: como que eu vou viver, como que eu vou manter a minha fé, como que eu vou ser capaz de levar adiante o meu batismo? Então, para responder essas perguntas, nós não podemos ser tão simplórios e chegar e simplesmente dizer não participa e pronto, e reza em casa. Não é tão fácil. Você tem que saber realmente o que está acontecendo e o que realmente nós podemos ainda identificar de católico. Então, por isso mesmo que nós precisamos entender duas coisas que nós sempre estamos explicando também no nosso canal Monte Carmelo, mas que nós procuramos mostrar para as pessoas a importância desses conceitos, que são os conceitos do papado e também o conceito da ortodoxia. Então, o que é realmente o papado? Esse é um conceito que as pessoas não sabem. Para a maioria das pessoas, o Papa é simplesmente um bispo de Roma, que, uma vez eleito por aquela estrutura ali, ele será um verdadeiro Papa, independente do que ele ensine, independente daquilo que ele faz, e nós não temos que discutir. E, em resumo, essas pessoas raciocinam que o papado é um cargo. Olha, ele foi eleito para esse cargo, então ele é um papa e pronto, acabou. Eu mesmo não conhecia essa doutrina, já era ordenado sacerdote e também pensava dessa maneira. Mas depois, por causa justamente dessas dificuldades que nós vivemos, nós procuramos estudar para entender melhor o que é o papado. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte: que o papado não é um simples cargo, mas o Papa é o vigário de Cristo, ou seja, é aquele que está ali no lugar de Cristo. E ele recebe de Deus
uma graça que não é comparada a um cargo qualquer, porque ele recebe aquilo que a gente chama de munus petrino. Munus petrino é o quê? É a função propriamente de Pedro. E essa função de São Pedro está ligada ao poder das chaves. Então, nós sempre vemos as imagens do apóstolo São Pedro trazendo normalmente duas chaves na mão. É interessante isso, que a gente fala no plural, porque poderia ser uma só chave, mas a gente sempre tem que considerar que são pelo menos duas chaves. Por quê? Porque uma é para abrir e fechar aquilo que se refere às questões do governo da igreja. E outra é para abrir e fechar aquilo que se refere às questões da doutrina. Então, nisso, nosso Senhor deu para Pedro e diz: eu te darei as chaves. Não falou no singular, mas falou no plural. Por quê? Porque essas chaves representam essa dimensão de governo e também a dimensão do ensino. No entanto, quando você vê a antiga coroa dos papas, que nós chamamos de tiara pontifícia, você vê que ela tem 3 degraus. Então, esses 3 degraus significam exatamente isso: o governo, o ensino e também o sacramento. E é por isso que nós já fizemos também algumas conferências explicando a respeito desse tríplice poder, que na verdade é um poder de Cristo. Não é um poder do Papa, mas é um poder de Cristo que é transmitido para o Papa. E que também, depois do Papa, é transmitido para pessoas que são autoridades legítimas numa sociedade cristã. Então, esses 3 poderes que estão presentes ali na Escritura, no livro de Isaías, foram, de certa forma, copiado, colado na estrutura dos governos modernos que quiseram se apresentar com o tríplice poder judiciário, executivo e legislativo. E esses 3 poderes, que estão lá bem claramente designados no livro de Isaías, estão mostrando que o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei e o Senhor é também nosso juiz. Então, com essa indicação do livro de Isaías, você já sabe que Deus tem esses 3 poderes. Esses 3 poderes estão presentes em Cristo, no sentido de que Ele, tendo vindo ao mundo como ser humano, e mais ainda, tendo morrido na cruz e ressuscitado, então, uma vez verdadeiro ser humano, ressuscitado dos mortos, ele recebe do Pai todo o poder. Por isso que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele envia os apóstolos dizendo isso: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, se a pessoa não se submete ao poder de Cristo, essa pessoa, de certa forma, vai estar a serviço do diabo, mesmo que ela não perceba. Então, não tem como você escapar. Se ele recebeu todo o poder, então cabe a nós, na nossa vontade, nos submetermos a esse poder. Porque nos submetendo a esse poder de Cristo, nós não só nos santificamos, nos salvamos, mas também chegamos ao fim último da nossa vida. Então, o conceito básico que as pessoas deveriam entender é que saber viver é saber se submeter. E saber se submeter é saber se submeter à pessoa certa. Porque se submetendo à pessoa certa, você não tem erro. Você vai retinho assim na estrada e chega onde tem que chegar. Aí que está o problema. Saber viver é saber se submeter. E saber obedecer tem que saber obedecer à pessoa certa. Então quer dizer o seguinte, que é extremamente importante para nós sabermos se o Papa é legítimo, é verdadeiro Papa ou não.
Por quê? Porque se ele é verdadeiro Papa, nós temos que garantidamente estar a serviço dele e nos submeter totalmente a ele. Por quê? Porque todo o poder foi dado para Cristo. E esse poder foi dado pelo Papa. Por isso que chamamos o Papa de vigário de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu o poder executivo, legislativo e judiciário. E por isso essa tríplice coroa. E o que é o poder executivo? É o poder de governo que ele tem na igreja. E esse poder de governo também é unido ao poder sacerdotal. E o poder sacerdotal, que nós chamamos também de legislativo, né, é a capacidade de você não só fazer ali o uso dos sacramentos, mas de você também dar as normas pelas quais nós vamos receber esses sacramentos. Então esse é um poder sacerdotal. E é um poder religioso. Agora, tem também o poder sapiencial, que a gente pode chamar assim porque vem da sabedoria, que é o poder do ensino. E esse poder do ensino é também na lógica do poder judiciário, porque ninguém pode julgar sem ter a sabedoria. Então, por isso que o poder sapiencial é um poder que Cristo tem e que ele transmite para o Papa. Por quê? Porque Cristo tem o conhecimento de tudo. E esse conhecimento superior, quer dizer que entre todos os conhecimentos, o mais alto conhecimento humano é a filosofia. E a filosofia tem por fim alcançar a sabedoria. Então a sabedoria plena é um conhecimento humano, mas é um conhecimento do sábio. Agora, acima da filosofia está a teologia, ou seja, está a fé, que é o conhecimento revelado. E é esse conhecimento revelado que vai iluminar a própria filosofia, que por sua vez vai iluminar todos os outros conhecimentos. Então, quer dizer o seguinte, que a sabedoria mais alta é o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado foi Cristo que nos deu. E ele transmite esse conhecimento ao Papa, dando para o Papa uma assistência divina, de tal maneira que o Papa nunca vai errar naquilo que diz respeito à fé. E essa é a garantia que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Que ela não poderia ser Igreja de Cristo se ela não tivesse uma garantia de dar sempre um ensinamento infalível a respeito da fé. Então, é isso que nós chamamos o poder sapiencial. Então, quando os magos vieram homenagear Jesus, esses magos eram sábios. E, ao mesmo tempo, eram reis. Então, eles trouxeram o ouro, porque reconheceram que Cristo era o Rei Supremo. Eles trouxeram o incenso, porque reconheceram que eles eram magos, mas os magos não eram capazes de fazer um culto que tinha capacidade de chegar a Deus. Então eles disseram, ó, você é o sacerdote supremo. Então trouxeram incenso. É o poder sacerdotal. E ao mesmo tempo trouxeram a mirra, porque a mirra é a mortificação. Mortificação é sabedoria. Então eles disseram, ó, você tem um conhecimento supremo. Nós somos sábios, mas nós não podemos chegar ao conhecimento supremo. Esse conhecimento supremo tem que ser revelado por Deus. E daí vem o que nós chamamos de poder sapiencial. Então, quando um Papa é legítimo, ele é verdadeiro e ele é válido diante de Deus, que pouco importa a estrutura, o que importa é o que Deus está dizendo. Se ele vê aquele homem ali como Papa, como vigário dele na terra. Se Deus reconhece como vigário dele na terra, senão que o Papa é válido. E se o Papa é válido, ele recebe esses 3 poderes na sua plenitude. Quer dizer que ele vai sempre ensinar a ciência suprema de forma infalível, que é a fé. Vai ensinar de forma infalível a ciência suprema. Ele vai governar acima de todos os reis.
portanto ele tem o poder executivo, né, o poder de governo, que está acima de todos os reis. E ele tem um poder sacerdotal de tal forma que não pode haver nenhum culto na terra que seja capaz de agradar a Deus se não passar por ele. Então quer dizer que o Papa não só nos dá a jurisdição, que é o governo da igreja, mas ele nos dá também o sacerdócio, no sentido de legitimar todos os sacerdotes que prestam culto verdadeiro a Deus. Então, não tem como você escapar do Papa. Ou você está com ele, ou você está contra ele. Ou ele é Papa, ou ele não é Papa. E se ele é Papa e você está contra ele, não tem como você estar a favor de Deus. Então quer dizer que é uma coisa bem definida. O papado é realmente algo grandioso que Deus deu e que é a base da Igreja Católica. Por quê? Porque não tem como você imaginar uma igreja verdadeira sem uma unidade. E essa unidade é na pessoa do Papa, que por sua vez tem a ortodoxia. Por isso que são dois conceitos que estão sempre ligados: o papado e a ortodoxia. Então isso aqui é muito importante. E aí nós só vamos entender a situação que nós estamos se nós entendemos o que é realmente o papado e o que é a ortodoxia. Porque hoje em dia tem muitos aí que se apresentam como ortodoxos. Então já começa, primeiro erro é dizer que existe uma igreja ortodoxa. Que se existisse, ótimo, era para a gente estar nela. Mas além de não existir uma igreja hoje ortodoxa, por quê? Porque esses que se apresentam como igreja ortodoxa, na verdade, são centenas de igrejas. Cada um tem o seu governo e brigam uns com os outros. E excomungam-se entre si. Então quer dizer que já acaba ali qualquer possibilidade de você dizer que existe uma igreja ortodoxa. Agora, se eles forem ortodoxos, eles vão necessariamente professar a fé católica completa. Então a ortodoxia significa o quê? A doutrina correta. Agora, se eles não têm nem sequer a fé no papado, como que eles podem ser ortodoxos? Porque a ortodoxia começa no papado e termina no papado, não tem como escapar dela. Não teve nenhum concílio verdadeiro que não foi aprovado por um Papa. Então quer dizer, não, porque eu professo os concílios, os 4 concílios fundamentais, mas quem que aprovou? Foram os Papas. E qual que é a diferença dos concílios que nós não seguimos, que nós reprovamos, e dos concílios que nós aceitamos e que nós seguimos? É porque os Papas aprovaram. Houve muitos concílios com muitos bispos que foram muito famosos e que tiveram muita repercussão, mas que depois caíram no esquecimento e no desprezo. Por quê? Porque o Papa falou, é falso, é cismático, é herético, fora. Então ninguém quis. Só isso. Mas na época fez muita impressão, teve muitos reis que estavam ali apoiando, não, esse concílio é importante, ele é válido. Válido nada. O Papa não aprovou, acabou. E a mesma coisa que vai acontecer com o Vaticano II no futuro. Quando houver um Papa verdadeiro, vai dizer, não é válido, não é legítimo, não é aprovado pela autoridade da igreja, os que estavam ali não eram verdadeiros papas, ponto final, não é concílio católico. O último concílio verdadeiro da igreja católica aprovado por um verdadeiro papa foi o concílio do Vaticano I. E esse concílio que terminou ali de forma precipitada, porque os inimigos da igreja não queriam que a igreja definisse mais coisas, que aquilo ali estava incomodando eles demais. Então eles fizeram uma guerra, inventaram uma guerra do nada para poder parar com aquilo. No meio do concílio começou a guerra franco-prussiana para poder acabar com aquele movimento e eles não terem como terminar. Mas o que conseguiu terminar foi muito importante, porque se não tivesse feito esse concílio do Vaticano I, com aquilo que foi definido ali, hoje realmente a gente estaria numa confusão completa. Mas como a coisa foi bem definida, basta a gente se basear nesse concílio para a gente dizer, olha, temos a ortodoxia porque estamos firmes na fé que foi aprovada através
das definições do Concílio do Vaticano I, no caso, porque não houve um segundo. O segundo é falso. O Concílio do Vaticano II é uma impostura. Então, a ortodoxia não é uma coisa tão difícil, tão impossível da gente encontrar. Basta que a pessoa siga exatamente o que a igreja sempre definiu, sempre acreditou e sempre ensinou até o Papa Pio XII. Quando ele morreu, ali a gente já tem uma definição pronta para dizer o que é católico e o que não é católico. Então, esses dois conceitos são importantes por quê? Porque para que você mantenha o seu batismo dentro da igreja, sem estar no cisma e sem estar na heresia, vocês têm que estar na ortodoxia e com o papado. São dois princípios. Percebe? Porque se eu não estou na ortodoxia, eu estou na heresia. Não tem como separar. Não tem como inventar uma coluna do meio. Não. Ou você é ortodoxo, no sentido bom da palavra, né, de você ser um católico que tem a fé completa, ou você é herético. O herético pode ser formal, como pode ser material. Ou seja, a pessoa que está na ignorância ali não sabe o que está ensinando ele. Mas não importa. Se ele tem a boa intenção, ele é ortodoxo até que prove o contrário. Por quê? Porque ele quer estar com a fé verdadeira. Agora, o herético mesmo, que a gente considera herético, é aquele que sabe o que a igreja ensina e mesmo assim ele teima e diz, não, mas eu quero acreditar diferente. Então esse é o herético. Então, é fácil a gente ser ortodoxo. Basta que você, mesmo que você não conheça muita coisa, você fala assim, não, mas eu só sei rezar o credo. Tá bom, você é ortodoxo. Por quê? Porque você tem que dizer assim, eu tenho a intenção de acreditar em tudo que ensina a Igreja Católica. Ou seja, em todas as definições, seja do magistério extraordinário, nos dogmas, etc., seja no magistério ordinário e também, claro, na escritura, na tradição, né, daquilo que a igreja sempre ensinou. Então, se você tem essa intenção, ó, pessoa ortodoxa. Ele é um católico verdadeiro. E ao mesmo tempo, você não pode estar cismático. Como que a gente vai estar cismático? Se a gente está contra o Papa. Então, se a gente está ensinando que hoje em dia não temos na Terra um Papa válido, então não significa que todos nós somos cismáticos. Concorda? Significa simplesmente que nós temos que manter a união com o papado. Então não importa que você não tenha um Papa válido hoje. Então houve períodos de sede vacante na história da igreja? Houve. Sempre que morreu um Papa, então começou ali, a partir da morte daquele Papa, um período de sede vacante. Concorda? E nesse período de sede vacante, você não vai dizer que todas as pessoas ali viraram cismáticas depois que o Papa morreu. Não. Você vai dizer, olha, a partir do momento que as pessoas souberam que aquele Papa morreu, eles mantiveram uma intenção de estarem unidos ao Papa que for eleito validamente em seguida. E com isso eles mantiveram a união com a igreja. Percebe? Então, quer dizer, tanto o papado quanto a ortodoxia são fundamentais para nós nos mantermos na igreja católica. Então, em relação à ortodoxia, eu tenho a intenção de manter a fé. Então, eu não sou herético. E, com relação ao papado, eu tenho a intenção de estar unido ao verdadeiro Papa. Então, eu não sou cismático. Se eu não sou cismático e não sou herético, logo eu sou o quê? Sou católico. E mantenho a fé da igreja e ninguém pode me tirar da igreja. Eu não posso sair da igreja sem querer sair da igreja. Concorda? A igreja não é um espaço de quatro paredes. A igreja é uma instituição espiritual. Quando que eu entrei na igreja? Através do meu batismo. Quando que eu saio da igreja? Quando eu quero sair da igreja, seja através do cisma, seja através da heresia, ou quando alguém me expulsa por justa causa. E para expulsar por justa causa, eu tenho que estar obstinado naquilo que eu estou querendo, ou cisma ou heresia. Então, se eu não quero nem o cisma nem a heresia, logo eu sou católico, estou na igreja, ninguém me tira. Ponto final. Mas sabe? Então é uma coisa evidente. Uma coisa que dá para você entender, não precisa você pensar muito. Agora, o que acontece hoje em dia? Existe um problema em Roma, a partir do Vaticano II. E esse problema é interpretado de várias maneiras. Então, normalmente, existem 7 posições diante do problema que se apresentou em Roma a partir da convocação do Vaticano II.
Existem 7 posições que você pode ver ali. Claro que entre essas 7 posições, você pode ter subdivisões, mas a gente não vai entrar nessas sutilezas. Basta que você entenda que, mais ou menos, as pessoas se organizam em 7 tipos de comportamentos para dizer que é católico. Dentre essas 7, só um pode ser católico. Porque eu não posso ter uma posição diferente do outro e dizer que ele é católico e eu também. Porque a verdade não pode se dividir em 7. A verdade só pode estar com uma dessas coisas. Não pode ter os 7 tão certos. Ou um está certo e o outro está errado, ou o outro está certo e o outro está errado. Concorda? A verdade só tem que estar com um. Então, quais são as 7 posições? A primeira é daquele que aceitou tudo. Daquele que disse assim, não aceito, tudo é legítimo. Vaticano II, João 23, Paulo VI, maravilhoso, São Paulo VI, João Paulo II, então nem se fala. Viva João Paulo II, canonizado, maravilhoso, e assim por diante. Aquele que aceitou tudo, entrou ali na onda, né, igual aquele surfista que vai certinho ali na onda, esse daí é a posição que a gente pode dizer do primeiro movimento ali, né? É um movimento que está tudo normal, que a gente poderia também chamar de modernista, que entrou ali no modernismo e achou que está tudo certo. Então essa é a primeira posição. Se esse está certo, né, se esse aqui está certo, então tudo que a Igreja Católica fez antes está errado, ou pelo menos não estava muito bem. Então, para esse aqui ser verdadeiro, nós temos que cair no absurdo de negar todos os dogmas, todos os concílios, todas as aprovações, todas as excomunhões, tudo aquilo que a igreja fez em 2000 anos. Isso aí é um pouco difícil, né? Porque a gente vai ver que vai ser bem complicado. Mas as pessoas mesmo assim negam, porque a instituição é tão poderosa e a força das aparências é tão grande que eles falam, não, neguemos o passado ou ignoremos o passado e vamos engolir o Vaticano II com toda a sua apostasia, com todas as heresias, com todas as abominações, não importa. Entendeu? Então isso daí é meio complicado. O segundo tipo de posição é a posição dos conservadores. Os conservadores vão dizer o seguinte, não, eu concordo, está tudo certo, está tudo legítimo, porém, tem ali os progressistas que estão dividindo a igreja. Então quer dizer o seguinte, que a igreja católica já não é mais una. Quando a gente fala que a igreja é una, santa, católica, apostólica, como ela foi em todos os tempos, já não é mais agora. Agora ela é dupla. Tem o conservador e o progressista. Os dois estão dentro da igreja, segundo eles, mas o progressista, o TL, o ultra carismático, sei lá o que, esse daí é um ramo meio desviado. Mas nós que somos conservadores, somos os verdadeiros católicos, estamos dentro da igreja, e o Francisco, o Leão, todos eles são verdadeiros papas, está tudo certo, e eles estão trabalhando para o bem. Mas como nós somos conservadores, a gente acha que talvez eles exageram um pouco, mas afinal de contas, o Papa não é tão infalível assim, né? Então todo conservador já tem um pouquinho, um grauzinho de galicanismo, né? Seja Opus Dei, seja Arauto do Evangelho, todos esses ramos assim meio conservador, eles vão dizer, não, eu estou totalmente de acordo com o Vaticano II, totalmente de acordo com os papas do Vaticano II, mas alguma coisinha ali, eles, coitados, né, eles também são bem influenciados, acabam cedendo alguma coisa, tem muita gente no Vaticano trabalhando ali para poder destruir, então, coitados, eles acabam tendo que deixar alguma coisinha ir para o lado errado. Então, essa lógica do conservador. E aí começa, depois dos conservadores, começa a entrar nos graus do galicanismo. Aquilo que a gente estava falando hoje, do galicanismo. Então vem o primeiro grau do galicanismo, que é a terceira posição. Que são aqueles que são tradicionalistas, mas que estão dentro da estrutura, totalmente regularizados. Que a gente chama ali Ecclesia Dei e tal. E aí você vai encontrar, por exemplo, grupos como o Bom Pastor, como essa administração apostólica de Campos, né? Centro Dom Bosco e companhia. Quer dizer que é uma gente que vai chegar e vai dizer, olha, não basta ser conservador. Tem que defender a missa tridentina.
mas tem que estar na estrutura e engolir o Vaticano II, dizer assim, não, mas a gente aceita porque não tem o que fazer, e a missa nova também a gente diz que é válido, mas também é porque não tem o que fazer, porque a gente prefere a outra e tal. Então, esse é o primeiro nível do gallicanismo, que é quando a pessoa já nega a infalibilidade, eles já negam a infalibilidade papal, o dogma eles negam, começa já aquela interpretação que ex cátedra é só quando ele põe todos os paramentos possíveis e senta num trono para poder proclamar um dogma, do contrário ele está sempre ensinando erro, né? E aí essa gente se diz católico e acha que está no mais alto grau porque está dentro da estrutura, né? Então, no final das contas, de todas essas posições, eu acho que esses aqui são os que mais ganham dinheiro e que mais fazem sucesso. Porque eles conseguem fazer um jogo de cintura muito grande, né? De manter ali regularizado numa estrutura que é contra eles. É uma coisa impressionante, mas eles tentam fazer isso. Depois vem outros que também fazem muito sucesso, que é a Fraternidade São Pio X. Né? A Fraternidade São Pio X, junto com a Resistência, é um pessoal ali que faz o seguinte, olha, nós vamos sair da estrutura. Então nós vamos abertamente fazer um cisma contra um Papa, porque o Papa é liberal, porque o Papa é herético, porque o Papa é modernista. Então a gente tem todos os motivos para fazer um cisma com ele. Percebe? Mas nós também somos os salvadores da igreja. Não tem quem nos supere, porque a gente corrige o Papa, a gente celebra a missa correta, a gente faz as coisas que tem que fazer, a gente é perfeitinho na moral, perfeitinho na vestimenta, tudo certinho. Então, quer dizer, vai para o céu assim de elevador, daqueles que só aperta o botãozinho e vai, né? E não vai. Porque aqui tem contradição. Porque, como eu falei, está em cisma com o papado e está em heresia, porque nega o dogma da infalibilidade, nega o Vaticano I. Então, quer dizer que, além de cismáticos, eles são heréticos. Então, não tem como você ficar numa posição dessa. E aí vem uma outra posição que vai um pouco além da Fraternidade São Pio X e da Resistência, que é os que se consideram não unacum, que eles chamam assim não unacum, mas segue uma tese. E essa tese foi inventada por um padre que dava aula lá para o seminário do Monsenhor Lefebvre. Então, quer dizer que o Monsenhor Lefebvre, ensinando o gallicanismo, conseguiu fazer um grande movimento. Mas tinha muitas pessoas que não concordavam, que falavam assim, não, mas não é possível. Nós não podemos colocar o nome do João Paulo II no cânon da missa. Nós não podemos colocar o nome do Bento XVI ou do Paulo VI no cânon da missa, porque esses homens são heréticos. Né? Então ficou aquele movimento ali interno, dentro da fraternidade, porque isso aí veio no movimento dos tradicionalistas, né, que saíram da fraternidade, porque eles achavam que era um absurdo continuar celebrando em união com aquele tal. Tá? Porque eles inventam todas as desculpas dizendo assim, não, quando a gente coloca o nome do cânon, a gente simplesmente está dizendo que a gente reza por ele. Né? Não tem como. Não pode rezar por alguém que é herético e ainda chamar de Papa. Né? É uma coisa assim que ofende até a Deus, porque Deus está falando, mas como assim? Você chama ele de Papa, diz que está em união com ele, mas você diz que você está acima dele, que você está só rezando para ele se converter? Uma coisa assim, não tem lógica. Uma missa dessa, ela agride a Deus, porque é mais do que uma heresia. É uma igreja virada de cabeça para baixo, porque são eles que são padres e tal, e que corrigem o Papa está abaixo deles. É uma coisa absurda. Então, para corrigir esse escândalo, né, vamos dizer assim, esse escândalo galicano da fraternidade, foi que o Gerhard de Laurier, que inventou a tese de Cassiciaco, começou a ensinar o seguinte: olha, na verdade ele é Papa, ele é validamente eleito, os cardeais todos são válidos ali em volta dele, está tudo certo. Só que o problema é que, como ele começou a ensinar a heresia, então ele perdeu o papado formal, ele guardou só o papado material. E aí fica uma loucura completa, porque você fala assim, mas então, quer dizer, ele é Papa ou não é Papa? Né? O cardeal é válido, mas o cardeal
que ele elegeu é válido, então por que o ensinamento dele não é válido? Por que a gente não tem que obedecer? Quer dizer, fica uma coisa confusa. Mas mesmo assim, eles mantêm essa tese, por quê? Porque essa tese dá para eles uma possibilidade enorme de atingir as pessoas da igreja moderna, que vão se interessar pelo grupo deles, e ao mesmo tempo atrai também o pessoal que já chegou à conclusão do sétimo vacantismo. Então essa tese em cima do muro, ela é uma estratégia muito boa, porque na verdade ela mantém o falso papado, né, considerando que aquilo ali tem alguma coisa de papa ainda, olha, guarda o papado material, e ao mesmo tempo lava as mãos dizendo, não, mas a gente não tem nenhuma parte com ele, nós somos não anacum. Percebe? Então isso aí é uma estratégia muito desonesta, podemos dizer. Desonesta filosoficamente, intelectualmente e também teologicamente. E não tem nada de tomista, né? O sujeito era dominicano, mas de Santo Tomás de Aquino não tinha nada, porque Santo Tomás de Aquino é a realidade que conta. Não é essa coisa assim, vamos agora filosofar. Não. Filosofia, mas da realidade. Partindo da realidade. Ó, o que é a realidade? É isso aqui ou isso aqui? Isso aqui é uma mesa. Não, então pronto. Acabou. Não vem falar que é metade mesa, acho que é uma mesa, mas talvez não seja. Não. É mesa. Ponto final. Então, essa tese eu considero o pior nível do galicianismo. É o pior nível do galicianismo. É o último grau do galicianismo e é o pior nível. Por que é o último grau do galicianismo? Porque, segundo a tese, o Papa verdadeiro pode cair na heresia. Aí que está o problema. Coisa que o Vaticano I já definiu que não pode. Então, para eles, ele foi eleito Papa, ele já é Papa verdadeiro, e ele começa a ensinar a heresia. Aí que ele perde o papado. Entendeu? Não tem lógica isso. A igreja já definiu que isso não existe. Se ele está ensinando heresia, é porque ele nunca foi Papa. Ele não tem como perder o papado. Ninguém pode fazer um processo contra um Papa para tirar o papado dele. Entendeu? Isso é a visão errada das pessoas, como eu disse no começo, de considerar o Papa como um cargo. Isso, no tempo antigo, medieval e tal, era discutido, porque as pessoas ainda não tinham chegado ao entendimento completo do que é o papado realmente. Mas depois que a igreja entendeu bem e definiu o papado conforme foi definido no Vaticano I, então você sabe que um Papa não cai em heresia. Então não se tira o papado de alguém. E os que foram falsos papas no passado, porque houve muitos antipapas e muitos falsos papas, mas nenhum deles caiu em heresia. Isso é interessante. Né? Mesmo que eles tenham sido, de certa forma, considerados heréticos no tempo deles. Mas nenhum papa verdadeiro caiu em heresia, nenhum antipapa caiu em heresia e nenhum falso papa, porque tem essas três modalidades, né? Nenhum caiu em heresia. Isso que é interessante. Então a tese é algo completamente absurdo, é o último grau do galicianismo e, portanto, não pode celebrar uma missa legítima. Por quê? Porque está na heresia e no cisma. Assim como a Fraternidade de São Pio X, que é um grupo cismático. Então, saindo dessas 5 posições que nós citamos até agora, nós chegaríamos então no sétimo vacantismo. E o sétimo vacantismo, como se costuma dizer, né, essa palavra foi inventada, mas sétimo vacantismo significa simplesmente uma constatação objetiva de que não há validade nesses homens que estão hoje ali se apresentando como papas no Vaticano. Se eles não têm nenhuma validade, porque o ensinamento deles é totalmente contrário à Igreja Católica, e se eles não celebram a missa correta, se eles não fazem as coisas como a Igreja mandou, e se eles estão criando uma nova igreja, então obviamente eles não têm a graça do papado. O que eles têm é simplesmente um cargo de chefes da nova igreja do Vaticano II. Ninguém diz que não são. Eles são verdadeiros chefes da igreja do Vaticano II. São verdadeiros presidentes do Estado do Vaticano. Então eles têm uma jurisdição. Mas a jurisdição que eles têm é uma jurisdição secular. Aí que está a diferença. E isso está bem explicado na bula de Paulo IV, que nós já fizemos várias conferências falando a respeito da bula de Paulo IV.
foi um papa que em 1559 viu que a situação ia degringolar de tal maneira que ele falou, ó, eu vou deixar a coisa bem clara para poder evitar que as pessoas no futuro caiam nessa enganação, porque eu já estou vendo que no futuro vai acontecer aí de ter alguém se apresentando como papa sem ter a fé católica. Aí Paulo IV chegou, que era um papa muito claro ali nas suas ideias, tá? Não que os outros não fossem, mas esse daí era implacável mesmo assim nas suas definições. Então, quer dizer, ele nos ajudou muito, porque ele colocou em forma de uma bula, de uma definição canônica, aquilo que nós já entendemos na lógica da própria constituição divina da igreja e da lei divina da igreja. E essa constituição divina e essa lei divina que está acima da lei eclesiástica já nos ensina, pela própria lógica, pelo próprio princípio da fundação da Igreja Católica, que não é possível alguém ser chefe da igreja sem ter a fé da igreja. E não é possível alguém se apresentar como católico sem professar a verdadeira religião católica. Então, exatamente por causa dessa lei divina, é que uma pessoa não pode ser eleito papa, que seria o chefe e cabeça da igreja, sem ele primeiro professar a fé católica. Então é isso que impede um homem qualquer de ser eleito papa. Porque se ele não tem a fé católica, não tem a intenção de professar a fé católica, por isso que eu falei, a diferença de um herético formal e do herético material. Uma vez que ele é herético, ou seja, ele não tem a intenção de professar a fé católica tal e qual, ele é eleito papa, mas não adianta nada, porque não cai sobre ele o papado, porque ele não tem a fé católica. Aí que está o problema. Isso foi o que aconteceu com João 23. O João 23, na época que ele foi eleito, ele já falava claramente, não, mas isso aqui é coisa passada, mas isso aqui não tem nada a ver. Entendeu? Ele era uma pessoa completamente mergulhada no modernismo. Então, a conclusão de que hoje nós temos uma sede vacante é a conclusão obrigatória para quem professa a ortodoxia católica e quem está unido a um verdadeiro papado. Então aqui nós já estamos de acordo. No entanto, dentro dessa posição de sede vacante, tem as pessoas que não querem ou não acreditam que é possível eleger um papa nessa situação. Então essas pessoas acabam sendo cismáticas, não são necessariamente heréticos. Porque a pessoa não está dizendo necessariamente que nunca mais vai ter um papa ou que ela não quer se submeter a nenhum papa. Não. Ela simplesmente está dizendo que qualquer tipo de iniciativa que se faz para eleger um papa será inválida. E se a pessoa mantém esse pensamento, ela se torna cismática. Ela não é herética, mas ela é cismática. Por quê? Porque imaginemos que um dia conseguimos fazer um concílio que tenha a representação mínima da igreja para poder aqueles bispos ali verdadeiramente católicos, reunidos, estarem elegendo um papa válido. Então quer dizer que esses grupos sede-vacantistas que não acreditam nessa possibilidade vão estar rompidos com o verdadeiro papa. Então, potencialmente, eles são cismáticos. Pode ser que um dia que aconteça isso, eles estejam com uma intenção diferente. Mas a intenção conta muito, né? Tanto para manter a fé, quanto para manter a união com o papado. E por isso que nós também devemos evitar aqueles padres ou bispos que, mesmo tendo a conclusão clara que a sede está vacante, mesmo tendo a conclusão clara que a tese é herética, que nós não podemos nem sequer aceitar a tese como uma possibilidade, então aqui quer dizer que a pessoa, na fé, ela não errou em nada. Ela está na perfeição da fé. Ela é ortodoxa. Mas faltou agora um grau de união ao papado. Por quê? Porque a pessoa tem que dizer, não, mas é possível eleger um papa, e o dia que esse papa for eleito, da forma correta, é claro, que nós não vamos eleger um papa de qualquer jeito, aqui em Curitiba, nem ali na esquina. Mas nós vamos apoiar um papa que seja corretamente eleito, que seja aceito, né, pelo menos por aqueles que têm a fé verdadeira. Então, isso é evidente.
E na medida em que essa pessoa tem essa intenção de estar unida a esse Papa futuro, então ela não é cismática. Agora, se ela diz que não é possível e ela ainda afirma que não quer participar disso, então ela é cismática na sua intenção. Então veja bem, que somente uma pessoa, ou um padre, ou um bispo, que mantém a ortodoxia, ou seja, mantém a fé católica completa, como eu expliquei, e mantém a intenção de estar em união com o verdadeiro papado, que vai nos levar a um verdadeiro papa, somente essa pessoa hoje está realmente dentro da Igreja Católica. E, portanto, somente entre essas pessoas pode haver a comunhão de fé, a unidade de doutrina e também cultos a Deus que são válidos e legítimos. Fora dessas pessoas não pode haver culto a Deus válido e legítimo. Pode até ser válido, mas não vai ser legítimo. Então esse que é o problema. E eu ainda não falei da última posição, porque essa é a sexta, mas tem a última, que é daqueles que radicalizam tanto, que dizem assim, olha, como nós não temos Papa, então nós não temos nada legítimo, nada válido, não adianta fazer nada, não adianta participar de nada, vamos ficar só dentro de casa rezando e pronto. Até o pessoal nos Estados Unidos chama esse pessoal de home alone, né? Fica em casa sozinho, esquece tudo, não tem paz, não tem bispo, não tem mais nada. Essas pessoas também são heréticos. Por quê? Porque essa posição nega a indefectibilidade da igreja, que é também um dogma de fé. A indefectibilidade da igreja nunca foi expressa assim como dogma, igreja indefectível, mas é doutrina comum, é doutrina do magistério da igreja, que a igreja é indefectível. Significa o quê? Que a igreja nunca vai acabar e que a igreja vai ter sempre uma sucessão apostólica, uma hierarquia, o mínimo que seja para sobreviver. E esse mínimo significa o quê? Alguns bispos no mundo, alguns padres no mundo, pode ser que sejam dezenas ou centenas, a gente não sabe o número, mas a gente sabe que é pouco. É pouco, mas não tem problema ser pouco. A Igreja Católica não é necessariamente a igreja da maioria ou a igreja das multidões. Pode ser que em certo momento foi, mas hoje não. Hoje é a igreja de um grupo pequeno. E esse grupo pequeno não significa que é um grupo selecionado, um grupo de elite, mas é um grupo de pessoas que mantém essa fé. E pode acrescentar outras pessoas que não estão sabendo de nada, não estão conhecendo nada, são como heréticos materiais, participam até de missa nova, estão lá na simplicidade deles, mas essas pessoas são católicos no sentido lato da palavra, porque elas não têm intenção de serem nem heréticos nem cismáticos. Então esses são todos aqueles ignorantes que depois, no final, quando a igreja for restaurada, eles vão facilmente integrar o corpo da igreja novamente. Mas estão aí atualmente perdidos nessas multidões de seitas que são formadas a partir do Vaticano II. Mas os católicos conscientes são poucos. Os católicos que mantêm a intenção da verdadeira doutrina e da união com o verdadeiro papado. E é por isso que nós temos que dar toda essa explicação, porque, como eu acabei de dizer, nós não podemos dar a Deus nenhum culto fora da igreja. E cultuar a Deus fora da igreja é pecado. Isso é uma coisa evidente. Então, é preciso toda essa explicação para você chegar na santificação do domingo e entender por que não podemos participar de qualquer missa. Então é evidente que eu não posso participar de nenhuma missa em união com o Papa que é herético, que não é Papa verdadeiro, simplesmente um usurpador da sede de São Pedro. E quando nós passamos para a lógica da não unacum, tem que se afastar completamente de qualquer pessoa que tenha vínculo com a tese de Cassiciaco. Se tem algum vínculo com a tese de Cassiciaco, ou se diz, como dizem alguns, eu não professo a tese, mas eu estou longe de condenar a tese. Esse tipo de frase já mostra que o sujeito é herético. Você não pode ter nenhuma parte com esse tipo de movimento. E aqui no Brasil está cheio. Eles são praticamente todos da tese. Só que eles escondem, ou então simplesmente ficam assim com conversinhas.
Então, um sacerdote católico ele tem que condenar todas as heresias, inclusive a tese, que é herética sim, porque ela vai contra o Vaticano I e contra os princípios básicos da filosofia. Então, ele tem que ser ortodoxo, portanto, condenar todas as heresias, inclusive essa tese. E não só não estar em união nenhuma com os falsos papas, como estar em plena comunhão com o futuro papa. Então tem que fazer justamente essa ponte de união entre Pio XII e o futuro papa que Deus vai se dignar nos dar no dia que ele quiser restaurar a igreja. Então não é nem amanhã nem depois, mas a coisa tem que acontecer. Então por isso é que nós só podemos participar dessas missas quando elas são válidas e legítimas. Então nós já falamos muitas vezes de validade, e essa questão da validade não sou eu nem o padre da esquina que vai definir quem que é válido e quem que não é válido. Porque a validade depende do rito. E mesmo o rito novo sendo modificado, ele pode até ser válido. Mas normalmente nós consideramos duvidoso. Então é só o futuro Papa que vai definir quem que é válido e quem que não é válido. Mas o que é muito mais importante do que questão de validade é a questão da legitimidade. Porque em todos os tempos na história da igreja, ninguém ficou dizendo assim, ele é um falso monge, ele é um falso padre, ou ele é um falso bispo. Não. Isso nunca aconteceu. Você pode perceber. Agora, questionar a legitimidade como Papa é outra coisa. Porque a validade e a legitimidade do papado depende da fé. Agora, os bispos, os padres não. Eles podem ser heréticos e ser um válido bispo. Ou pode ser completamente modernista e ser um verdadeiro padre. Então isso depende simplesmente de ter recebido uma ordenação que tenha ali imprimido esse caráter sacerdotal. Então, nessa lógica, nós vamos perceber que, para nós, a questão da legitimidade é mais importante do que a questão da validade. Por quê? Porque uma coisa é ter certeza que é válido. Isso só um verdadeiro Papa pode dar ali o veredito. Assim, é certeza que esse aqui é válido. É certeza que esse outro não é válido. A não ser que seja uma coisa muito evidente. Por exemplo, alguém que vestiu de padre e nunca foi ordenado, ou então alguém que foi ordenado ali porque alguém que inventou alguma ordenação, qualquer coisa com rito qualquer. Mas uma vez que a pessoa é ordenada, seja padre ou bispo, ou uma vez que a pessoa se apresenta como religioso e vive como religioso, nós não devemos dizer que ele é um falso papa, nós não devemos dizer que ele é um falso padre, ou dizer que ele é um falso religioso, um falso frei, um falso monge. Isso não existe. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre respeitou o estado de cada um, mesmo que ele seja cismático ou herético. Então isso aqui é muito importante a gente perceber. Mas a questão que nos importa saber é onde nós podemos participar de uma missa, ou seja, onde nós temos sacramentos legítimos da Igreja Católica hoje. Então, para você saber disso, você tem que procurar saber do padre que está celebrando ali, quem é o bispo dele. Porque não é o padre que define o que é e o que não é. É o bispo. Então, ele tem que ter um vínculo com o bispo. E uma vez sabendo qual que é o bispo, você tem que saber qual que é a posição desse bispo. Esse bispo, por acaso, é alguém que condena a falsa tese, né, de um Papa material? Ele é alguém que não tem parte nenhuma com a Igreja do Vaticano II? Ele é alguém que professa toda a fé católica completa e ortodoxa, como sempre foi? Então, se é assim, ótimo. E ele também tem a intenção de estar unido a um futuro Papa, que seja corretamente eleito, como a Igreja define, através de um concílio imperfeito e tal, então pronto. Então esse bispo é legítimo. E se esse bispo é legítimo e ele nos dá sacerdotes, é sinal que nós recebemos esses sacerdotes de uma hierarquia legítima da Igreja Católica atual. Pronto, fechamos a questão. Entenderam? Agora,
E se eu não tenho uma missa? E se eu não tenho onde participar dos sacramentos? Claro, porque não é em cada esquina que você vai encontrar um sacerdote legítimo segundo todos esses critérios que eu expliquei. Concorda? Isso aí vai ser raro. Então, se eu não tenho, o que eu faço? Eu vou procurar participar de uma missa pelo menos uma vez por ano, né, fazendo alguma viagem, alguma coisa, e vou procurar santificar os domingos. Né? Por quê? Porque é necessária a santificação do domingo, porque senão eu estou completamente em pecado contra o terceiro mandamento da lei de Deus. E normalmente a gente santifica os domingos descansando, ficando com as pessoas, com a família e tal, e também participando de uma missa. Agora, se não há uma missa, você sabe que nos tempos antigos nem sempre as pessoas tinham missa para participar. Então o que eles faziam? Eles normalmente tinham lá na comunidade deles uma capela. E eles se reuniam naquela capela nos domingos e faziam ali uma celebração que durava mais ou menos o tempo de uma missa, 1 hora. E normalmente era conduzida por homens que nós chamávamos capelães. Então veja bem, capela tinha os capelães. E os capelães eram o quê? Eram aqueles homens que eram responsáveis de conduzir as orações durante aquela celebração do domingo. Domingos e dias festivos, né, que a igreja considera dias de preceito. Então, não basta você ir numa missa tridentina. Se a missa tridentina não é legítima, então você não pode participar disso, senão é pecado. E aí, nesse caso, você tem que santificar o domingo através de um lugar público onde você pode participar dessa celebração. Então, esse aqui é outro ponto importante. Por quê? Porque santificar o domingo, da forma como nós estamos explicando, e como ensina a doutrina moral da igreja, não é simplesmente rezar em casa com a família, mas é estar em um lugar público, ou seja, um lugar que seja aberto às pessoas. Se chegar alguém do nada, vamos supor, alguém que fala assim, não, eu sou católico, eu tenho toda essa visão da igreja católica atual, mas eu moro lá no México, e eu estou hoje aqui, vivendo aqui com vocês, e eu queria saber onde que vocês conhecem um lugar onde os verdadeiros católicos, que ainda guardam a fé católica, se reúnem para santificar o domingo, caso não tenha um sacerdote para celebrar a missa. E aí você tem que indicar para ele, não, aquele lugar é público, mesmo que a gente não te conheça, você é convidado, você tem a liberdade de entrar ali sem precisar passar por condomínio nenhum, né? E você tem condição de santificar o domingo conosco. Isso é que significa um lugar público. É um lugar que é acessível a qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não seja nosso amigo, nosso companheiro, nosso parente, não importa. Entendeu? Então, a partir desse princípio, é que você vai cumprir o seu rito de santificação e vai cumprir o preceito diante de Deus da santificação do domingo, que é o dia do Senhor. E ali não importa as orações que você vai rezar, né? Se a pessoa tem um missal, que a gente costuma ler ali as leituras das missas, conforme o rito tradicional da igreja, então ela pode usar esse missal, ler as orações, tudo aquilo que está ali, designado para a missa daquele dia, né? Inclusive ela pode meditar naquelas leituras, ler inclusive na língua vernácula, em português mesmo, fazer aquelas orações, né? Meditar naquilo, pode também rezar o terço, pode rezar ladainhas, pode rezar outras orações que você considera importante. Isso não importa, porque a igreja nunca fez assim, o rito tem que ser assim. Lá os japoneses, por exemplo, eles passaram 200 anos sem padre, e eles faziam todo domingo a santificação naquelas capelas que eles tinham. A mesma coisa aconteceu na França, por exemplo, quando todos aqueles padres juraram fidelidade à Revolução, e as pessoas que eram fiéis à Igreja Católica não queriam estar naquele cisma, então eles santificavam os domingos nas capelinhas deles, mas não participavam das missas daqueles padres que estavam vinculados àquele sistema contrário ao Papa. Então tudo isso aconteceu em muitos lugares, exemplos também no comunismo, exemplos em outros governos que foram autoritários, que fundaram inclusive religiões cismáticas, como foi o caso da China, por exemplo. Lá na China eles fizeram uma igreja oficial que aderia ao comunismo, e as pessoas que eram fiéis, verdadeiros católicos, não participavam dessas missas, e eram missas tridentinas.
Não eram missas modernas aí de qualquer jeito, eram missas tridentinhas. Mas não participavam. Então, a fidelidade dessas pessoas, mantendo ali o culto a Deus, nesses cultos públicos que eles faziam, fez com que a igreja brotasse. Mesmo que fosse clandestina, aos poucos chegava um padre refratário, chegava um bispo, chegava alguém, e eles iam mantendo aqueles padres, aqueles bispos, aquele clero, e aquilo foi se desenvolvendo, e muitas vezes conseguiu vencer, apesar da oposição do poder temporal. Então isso aconteceu com a própria igreja de Roma, no tempo em que eles eram perseguidos, até Diocleciano, que fez uma última perseguição, que foi uma coisa atroz. Então você lê nas atas dos mártires como é que eles viviam. Então muitas vezes eles tinham missa, mas muitas vezes nos lugares mais afastados eles não tinham sacerdotes, porque esses sacerdotes eram mortos pelo Império Romano. Então eles faziam também essas celebrações nessas capelas públicas deles. Então, se a pessoa não tem uma capela, ela pode ir nas próprias igrejas que são ali utilizadas pelo Vaticano II, não tem problema. De preferência, essas igrejas são antigas, que foram consagradas antes do Vaticano II. E ali elas podem se reunir e rezar, se a igreja está aberta, né? E se não tem nenhuma celebração naquele momento. Agora, se tem celebrações, ou se a igreja não fica aberta para possibilitar essas pessoas rezarem dentro das próprias igrejas, que afinal de contas nos pertencem, porque elas foram roubadas, né? Mas se não há nada disso, então que a pessoa procure fazer um lugar público, até depois conseguir construir uma capelinha que seja, um oratório que seja. Isso não é impossível. A pessoa, quando quer, constrói. Agora eu estou criando um cachorro, então eu vou construir um canil. O preço que você gasta para construir um canil, você constrói uma capela. A diferença é que ao invés de você dar uma coisa para um cachorro, você vai dar para Deus. Um pouco mais digno, do que um cachorro. Percebe? Então as pessoas acham tudo difícil. Quando fala que é para Deus, tudo é difícil. Mas se você falar assim, vamos criar cachorro? Vamos. No dia seguinte já está lá um canil maravilhoso. Então, quer dizer, essa mentalidade está faltando. As pessoas também fazerem esforço. Falar assim, vamos construir a nossa capela. Ou vamos ter pelo menos um oratório. Mas não dentro da casa. Por quê? Porque tem que ser público. Não pode ser um lugar que a pessoa tem que passar por uma portaria para entrar. Não pode. Tem que ser um lugar que tem a porta aberta para o público. Qualquer pessoa pode vir e rezar ali. Isso é uma igreja onde se pode santificar no domingo. Porque se for uma capela, um oratório privado, então não é válida a santificação do domingo ali. Não adianta a pessoa querer rezar ali, porque é uma coisa privada. E aí não cumpre o preceito, porque não tem esse critério. Então, a igreja faz essa exigência porque o culto que nós prestamos a Deus no domingo é um culto público e social. E nós não estamos somente nos reunindo no dia do Senhor para prestar culto a Deus, mas nós estamos também nos reunindo para nos encontrar. Porque nós temos que ter uma vida social como igreja e estar partilhando, como a gente costuma fazer depois da missa, tem um lanchinho, um suquinho, uma coisa, porque isso daí gera a vida social. É o ágape lá dos primeiros cristãos, que isso sempre foi muito importante e infelizmente as pessoas hoje em dia perderam essa noção. Mas é importante a gente resgatar tudo isso e perceber a obrigatoriedade dessa disciplina, porque as pessoas que não fazem isso estão em pecado mortal e não podem assim ficar aí comungando, achando que estão ótimos, quando na verdade estão indo contra Deus. Porque o mandamento de Deus é bem claro, nós devemos santificar o dia do Senhor, não somente deixando o trabalho, que seja aquele trabalho remunerado, braçal e tal, ficando em descanso, ficando mais tranquilos, procurando leituras boas, leituras espirituais, convivendo com as pessoas e também, além de tudo isso, fazendo aquele ato de culto a Deus. Então, fica evidente que como nós permanecemos na ortodoxia e na união com o papado, nós temos que manter a Igreja Católica até que tenha um Papa que faça com que a situação volte ao normal. Enquanto isso não acontece, vamos manter o que a Igreja sempre ensinou. E essa santificação do domingo é o que a Igreja sempre fez na falta de sacerdotes válidos e legítimos.
Então, uma vez isso explicado, e as pessoas tendo a consciência do que é o ensino da igreja sobre essa matéria, então agora nos resta obedecer, colocar em prática, viver a nossa vida segundo essa norma, para que nós recebamos as bênçãos de Deus, para que nós nos conformemos à vontade de Deus e para que nós tenhamos não só a graça de crescer na vida espiritual, mas de colaborar também para a restauração da Santa Igreja Católica através da nossa fidelidade. Então, que Deus possa nos ajudar em todos esses nossos caminhos e que nós possamos perseverar numa situação que é sem dúvida difícil, sem dúvida muito custosa para muitas pessoas, que têm que renunciar a muitas coisas que elas gostam, que elas desejam, que elas gostariam de comungar mais ou de participar mais, mas por amor a Deus, quando você faz isso, você recebe muito mais do que simplesmente estar ali fazendo atos de devoções ou cultos externos que não estão unidos à verdadeira igreja e à verdadeira obediência. Então, que o Senhor nos ajude, que a graça do Espírito Santo nos assista em todas essas coisas. Amém.